Estamos comemorando 3 anos da expansão da Clínica Flávia Freitas e para comemorar esse grande momento para nós, iniciaremos com um quadro que é o Pod Coffee, que é um espaço que foi pensado para falarmos de beleza, autocuidado, saúde, dar dicas que todas as mulheres se beneficiarão e, claro, trazer um conteúdo relevante e rico para vocês. Tenho o prazer de apresentar para vocês nossas 3 convidadas. A primeira, a doutora Ludmila Pedrosa, é a ginecologista que trabalha conosco na clínica, especializada em ginecologia e rejuvenescimento íntimo. A nossa segunda convidada, doutora Mônica Campanha, ela é geriatra especializada em longevidade. E a nossa terceira convidada é a Helide, educadora física. É um prazer te receber. Obrigada. Pode ficar à vontade. Falando em 3, 2, 1. Nós sabemos que os 40 anos é um marco na vida da mulher. E eu queria saber a opinião de vocês, o que impactou a chegada dos 40 anos na vida de vocês. Então, para mim, pessoalmente, que estou agora com 45, eu percebo que desde os 40, onde eu já cheguei com meus filhos um pouco mais crescidos, eu tive a oportunidade de me dedicar mais à vida profissional, de realmente encontrar meus propósitos e, ao mesmo tempo, começar a vislumbrar que o envelhecimento está batendo a porta. Então, assim, tomar atitudes no sentido de querer viver bem não só o agora, mas os anos que vêm pela frente, começar a planejar esses anos, entender que isso precisa agora, nesse momento, de atitudes mais concretas. Então, eu percebo que após os 40, isso tem falado mais forte para mim. E você, Helide? Bom, na verdade, assim, os meus 40 chegaram bem tranquilos, sabe? Acredito que o que eu mais senti foi o que me proporcionou chegar ali de uma forma bem tranquila. Eu fui sentir mais tarde, eu tô com 55, foi a questão da minha performance. Eu era atleta, maratona, triatlon, e antes eu percebia que eu treinava e melhorava demais. Aí eu comecei a treinar muito e melhorar cada vez menos. Só que isso chegou realmente um bom tanto depois dos 40, sabe? O que eu acho que adiou um pouco, eu senti essa chegada, foi exatamente a atividade física que me proporcionou um tempo de performance maior. E você, Lud, o que as suas pacientes relatam, já que você ainda não chegou aos 40, né? Em breve, está batendo na porta. Mas as minhas pacientes vão muito de encontro ao que a Mônica falou. Elas estão muito bem profissionalmente, talvez seja um momento de respiro, assim, os filhos já estão, não independentes, mas estão organizados, vamos dizer assim. O ponto profissional é o melhor, assim, porque já passou aquela fase extensa de formação que a gente, como médica, tem. Então, você já tem uma segurança para trabalhar e é o momento dos refinamentos, assim, né? De você fazer mais o que você tem vontade de fazer e não o que precisa ser feito, né? Mas, ao mesmo tempo, chegam essas com a menopausa batendo na porta, que às vezes a cabeça está a mil, um monte de projetos, mas o corpo já está começando a reclamar um pouco, vamos dizer assim, né? A pessoa já não consegue fisicamente responder tão perfeitamente ao que a mente está querendo. A mente está lá no ápice e o corpo está reclamando. O sono piorou, a atividade física que dava resultado já não dá mais. Então, esse descompasso, assim, o peso que antes, não quero perder uns quilinhos, perdia, já não perde mais. Exatamente. Muitas vezes eu vejo assim que nem é só a questão do peso necessariamente, mas a composição corporal muda, né? Mas também é meio que um processo da forma como isso acontece. Sim. A idade chega, o corpo muda, ele vai responder diferente. Mas eu acho que a aceitação e a gente perceber essa chegada faz com que você entenda que não é fim. É só você lidar com isso de uma outra forma. Eu continuo treinando, continuo fazendo, mas eu entendi que é por outro caminho agora. Sim. Né? Que algumas coisas terminam, mas outras começam ali. Né? Não é o fim de um período meu ou do meu período produtivo, é só o fim do meu período reprodutivo, mas com outras possibilidades. Exatamente. Quando eu fiz 40 anos,
eu senti que foi o ponto de equilíbrio na minha vida, que foi quando eu sabia realmente o que eu queria. E assim, uma gratidão pelo que eu vivi, mas a busca de continuar tendo saúde, porque o melhor está por vir. Porque a partir dos 40 anos, é o que a Lud falou, né, vocês também falaram, os filhos já são um pouco maiores, então eles já são um pouco mais independentes, você já começa a ter mais tempo para si, mais tempo para fazer coisas que você gostaria quando você estava no auge da busca profissional, né, recém-casado, de conquistas. Então, assim, eu acho que é um momento, pelo menos para mim, eu achei que foi um momento, assim, maravilhoso, e que hoje eu busco ter saúde, tratar a minha espiritualidade, assim, busco outras coisas a viver mais experiências do que, inclusive, ao ter a busca de coisas materiais. Hoje eu busco mais a experiência, o viver, o ter saúde, o ter tempo, o desfrutar pequenas coisas, tipo colher jabuticaba com meus filhos no pé, ter um quintal, né, ter horta. Então, assim, minha cabeça voltou totalmente pro viver agora. Valorizar o que precisa, né? Eu acho que isso é o tal do amadurecimento. Do amadurecimento. Eu só consegui enxergar isso aos 40 anos. Porque antes era assim, a conquista dos sonhos que eu tinha mais jovem, né? Então eu acho que realmente é um ponto decisivo, um momento decisivo para a mulher. Só que aí tem a questão também, né? A gente começa a preocupar com a menopausa, como evitar com os próximos anos, né? A preocupação é como fazer para ter saúde, né? E eu acho que quando você coloca essa questão assim, que a gente chega aos 40, os filhos crescidos e tudo, mas eu acho muito bacana a gente pensar no contexto com que cada uma chega. A gente pode imaginar a mulher que chegou com os filhos crescidos, num casamento de médio e longo tempo, como a mulher que se desfez desse casamento, sim, a mulher que tem o filho sozinha, a que quis ter o filho e não tem. Então, uma complexidade tão grande que abrange nós, mulheres, com todos os perfis e realidades, mas que uma coisa a gente sempre vai ter em comum: um período onde a menopausa vai existir, um pouco mais, um pouco menos ali da idade, mas isso é fato para todos. Agora, como essa mulher, nesse período, com tantos contextos diferentes de vidas, a gente lida com isso, né? Quais são as ferramentas internas que a gente tem para se preparar para isso? E carregado de estigma, né? Porque o próprio climatério e menopausa é uma coisa que a gente poucas tiveram a oportunidade de falar sobre isso com suas mães. Então, de entender o que está acontecendo. Eu não mando mais no meu corpo como eu mandava, né? E assim, houve um tempo, se a gente pensar que 100 anos atrás a expectativa de vida não chegava aos 40 anos, ou seja, menopausa era fim de vida. Então, o estigma muito da mulher que está com essas mudanças é por conta disso, gente. No passado isso foi fim mesmo. Hoje menopausa é meio de vida, é metade, né, da nossa caminhada para a maior parte de nós. Então a gente tem que vivenciar todas essas possibilidades e ainda ficar equilibrada, estruturada nesse corpo que está em plena mudança. E hoje nós temos uma coisa a favor da mulher, que é parte do rejuvenescimento íntimo, né? De poder gerenciar essa parte que ainda é um tabu, né? Porque assim, a mulher hoje ela trabalha até mais velha, né? Ela, 40 anos, ela está assim, no auge da vida profissional, a maior parte, né? Na verdade, não a maior parte, mas uma grande parte das mulheres, né? E aí vem essa questão da menopausa, do ressecamento da região íntima, enfim, de várias coisas, né? E aí hoje tem essa especialidade maravilhosa que faz o gerenciamento dessa parte, né, da parte íntima, que consegue melhorar a qualidade de vida, né, as relações da mulher. Eu falo que essa subespecialidade, né, o rejuvenescimento íntimo, ele surgiu por causa disso, do aumento da nossa expectativa de vida. Se a gente continuasse vivendo até os 40, 50, não precisava existir. Mas como nós vamos viver 50 anos pós-menopausa, a gente precisou, na verdade, criar recursos para manter a qualidade de vida, né, da mulher ao longo desses 50 anos, pensando nesse contexto de pós-menopausa, de deficiência hormonal, né? Então, os tratamentos o laser íntimo, a reposição hormonal, eles foram uma demanda
de todo mundo, justamente por causa desse processo de envelhecimento que, graças a Deus, estamos passando, né? Porque o único jeito de não envelhecer é morrer cedo. Eu acho que ninguém quer. E eu acho que, em relação a isso, essa parte ginecológica mesmo, para o envelhecimento, são mais alguns recursos que a gente tem no sentido até da liberdade da mulher no processo de envelhecimento, porque a gente precisa falar sobre a sexualidade na velhice, que ainda é um tabu. Sim. Tem muita gente que acha que a mulher idosa não faz sexo, não gosta de sexo, né, que aposentou da vida sexual, e não é isso. E as mulheres, elas estão aí, muitas assim, com novos parceiros, e aí eu vejo a questão, por exemplo, da estética íntima, como que isso faz diferença, porque, né, muitas vezes é um namorado novo e a mulher não está bem com a sua genitália, com as suas questões íntimas mesmo, então tem recursos, a própria incontinência urinária, que às vezes vai influenciar no ato sexual, então tem esse tipo de recurso, e a mulher acreditar que a sexualidade pode ser para ela, independente da idade. Buscar recursos, às vezes a paciente chega para mim culpada, não, doutora, eu queria comentar, não sei se é normal, mas assim, eu tenho muito desejo sexual, e muitas vezes com o próprio marido, né? E às vezes, então a gente tem que ajustar ali como está no casal essa demanda e trazer para ela, para ele também, claro, os recursos para viverem a vida sexual de forma ativa, prazerosa, porque isso é sinal de vitalidade. Porque, na verdade, quanto mais madura a mulher, mais ela se conhece, né? Isso pode ser muito libertador. Sim. Né? O autoconhecimento. Mas aí chegam os problemas fisiológicos, né? Então ela quer, ela sente desejo, às vezes ela tem até um parceiro que vai ser super bacana, mas aí ela tem dor na relação porque ela está em menopausa, ela tem uma atrofia. E aí hoje a gente tem recurso para tratar isso e é assim, maravilhoso. Eu vejo assim, como você colocou a questão do parceiro, do companheiro, eu acho que tem que ser bem entendido, né? A mulher se autoconhecer é fantástico, mas bem entendido que a menopausa não é uma questão só da mulher, é uma questão da mãe, da colega de trabalho, da esposa, sabe? Então, essa mulher que vive a menopausa, ela convive, ela se relaciona. Então, é meio que multidisciplinar esse cuidado, né? E se você se autoconhece, tem essa condição de externar os seus desafios, as suas facilidades, porque às vezes a gente perde, às vezes a gente conquista nesse processo, tem muitas idas e vindas. Mas quando você consegue colocar isso à sua volta, nas devidas proporções do seu ambiente de trabalho ou até familiar, você dá oportunidade para que você seja conhecida, que você seja acolhida, seja cuidada e eles também te percebam. Então, essa autonomia que a gente tem, essa liberdade a mais, todo esse processo para nos facilitar e contribuir, quando a gente vai compartilhando, você vai colocando ali no seu meio, é um crescimento grande, que eu vejo que não é só para a mulher. É verdade. Não, eu tenho pacientes que o marido leva, não vamos lá. E assim, tem muitas camadas, claro, essa questão do marido levar, mas é muito legal quando a cumplicidade, assim, tipo assim, não, é para nós dois, né? É muito importante para ela, é importante para mim também. Realmente, o contexto, né, todo, né, ela não é mulher na menopausa sozinha, né? Mais esperto, né? Sim, Não, e uma coisa que a Helid falou que, né, ela sentiu a menopausa de forma mais tardia porque ela fez atividade física a vida toda, né? E é o que eu sempre falo com os pacientes, a mesma coisa. Se você começa a usar filtro solar desde a infância, você vai retardar o envelhecimento da sua pele. Se você faz atividade física a vida toda, quando você chegar na menopausa, você tem uma reserva muscular aí que você vai sentir menos, né? E aí, entrou na menopausa, como é que faz isso para ganhar massa, para aquela paciente que deixou para começar na menopausa? E aí? Para quem nunca fez atividade física ou fazia irregular. Pegando a deixa da mãe. Não tem milagre, não tem almoço de graça, é um dia de cada vez. É verdade. É claro que se você vem num processo, né? Nesse caminho, eu comecei mais cedo, nem tão cedo, mas comecei mais cedo, muito antes de ter menopausa. Eu fui atleta antes de engravidar, engravidei, enfim. Eu cheguei nesse período já com uma construção boa.
O que a gente precisa pensar, e eu acho que para todo mundo, é o seguinte: não se compare a alguém, né? Não, eu quero ficar igual a ela, nossa, e muito menos hoje em dia que você pega Instagram, pega fotos, cheio de Photoshop. Assim, deixa um pouquinho isso de lado, né? Vamos ter, assim, buscas bem reais, com bastante maturidade e amor próprio. Busque o que está ao seu alcance, um degrau de cada vez. Não pense estar melhor do que alguém. Agora, uma coisa é fato: se você começar hoje um processo seu, com responsabilidade, com real intenção, se você vai ficar alguém que você admira, eu não posso te afirmar, mas de onde você está, você sai. Mas tem que ter dedicação. Por isso que eu brinco com as minhas alunas que não tem almoço de graça, porque é um treino bem feito, com dedicação. Na maioria das vezes nós não estamos motivadas, é prioridade disciplina, é assim para alimentação. Você não tem que ser muito rígida com você, ser extremamente rigorosa, não. Mas exceção é exceção, ela não pode virar regra, né? Na sua alimentação é criar hábito de alimentação, hábito de ir à academia, de atividade física. E são, assim, a gente tem muitas opções, mas tudo são escolhas. Escolhas, inclusive, com quem você anda, quem são suas amizades, quem te motiva, quem te leva para frente. Há muita gente fala para mim assim: mas não tem jeito de eu escolher com quem eu ando, com quem eu trabalho, minha família. Realmente não, sua família vai ser sua família, se você está trabalhando com ela, vai ser com ela, mas você escolhe sim como você se relaciona com as pessoas. Com certeza. E algumas outras você pode se relacionar ou não. Então, o tempo inteiro são escolhas. E uma coisa assim que eu acho até não bem... fazer, né, Hélide? Até não ir, até não fazer, é uma também escolha. É uma escolha, né? E muita gente fala assim: tem que ter força de vontade. Eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. É muito difícil eu ter força de uma coisa que eu não tenho. Como eu vou ter força de vontade se eu não tenho vontade? Então esquece a vontade, esquece o prazer. Você tem que ter força de visão. É entender que a médio e longo prazo, um resultado que você quer, que você vai se beneficiar dele, com uma alimentação boa, com uma atividade física boa, uma pessoa bacana para te acompanhar, isso vai te dar a médio e longo prazo o resultado. Então é uma força de visão, não de vontade, senão você vai buscar algo que não vai ter como. Aí aos poucos você cria hábitos, é um conjunto mesmo. Mas eu tô com 55 anos, eu fazia maratona, fazia triatlon, eu tinha uma composição corporal um pouco diferente da que eu tenho hoje, sempre um percentual mais baixo. Em 2022 eu tive uma questão de saúde, não consegui mais fazer o nível de cardio, de aeróbico, competir igual eu competia. Aí eu comecei musculação. Então foi em 2022, tem aí 3 anos. A minha musculação começou a ser mais intensa nesse período. De lá para cá, o meu percentual melhorou, o meu tônus muscular melhorou e minha densidade muscular melhorou. Ou seja, eu já tinha entrado na menopausa, entrei com 49, eu consegui ainda assim, mais velha, fazer uma construção de uma condição melhor do que a que eu tinha. Então hoje é o seguinte: se você é mais velha, se você está entrando na menopausa, se já tem um pouco mais de idade, tiver que escolher, musculação é de ouro, o restante é de prata. Não que o restante não tenha valor, mas prioriza a musculação. Perfeito. Eu gosto muito de falar com meus pacientes assim, que às vezes uma escolha relativamente fácil hoje vai fazer, que é relativamente difícil hoje, vai fazer muita diferença lá na frente. Então, hoje eu não dou conta de levantar mais cedo para colocar uma academia do meu dia, não dou conta de inserir aí durante o meu dia um exercício. Enfim, isso que hoje mais ou menos você daria conta, mas opta por não fazer, vai fazer muita diferença lá na frente. Então, eu tenho a oportunidade como geriatra de acompanhar várias etapas. Então, aqueles que olham para trás e falam: eu devia ter começado antes, devia ter virado a chave antes, né? E concordo com tudo que a Hélide falou, muito bom. E eu trabalho também com meus pacientes a questão da mudança de identidade com aquele hábito. Porque muitas vezes a pessoa ela sabe: eu preciso fazer um exercício, preciso comer melhor, preciso dormir melhor, mas ela continua com uma identidade de quem não precisa. Então, se você precisa fazer exercício, para de falar que você não gosta.
Para de falar que você não tem tempo, começa a assumir, gente, eu a partir de agora eu vou ser uma pessoa que valoriza o exercício, eu vou arrumar um tempo, né? Muda a sua relação com aquele hábito, que é mais fácil de você consolidar e construir, e independente da vontade, né? Você só vai, né? E assim, uma coisa que eu entendi, o dia tem 24 horas, e grande parte das 24 horas a gente precisa dormir. E no restante do tempo, a gente não vai conseguir fazer, talvez, tudo que a gente gostaria. Então, você tem que ter uma lista de prioridade. Então, assim, pra mim, por exemplo, na minha vida, o que é inegociável? Minha atividade física. Às vezes eu faço 20 minutos, 30 minutos, mas é inegociável, porque eu sei que a longo prazo eu vou ser muito beneficiada. Vai me dar a independência de andar, de ir e vir, né, de ir no banheiro sozinha, de subir uma escada, de agachar, de levantar. Então eu sei que essa construção, né, essa decisão minha de agora, isso vai reverberar por muitos e muitos anos, né? E é muito legal quando você fala assim dessa condição sua, desse posicionamento, que todas as vezes que a gente fala de atividade física, a gente meio que automaticamente raciocina muito por uma questão estética. Eu até entendo que ela acontece mesmo, mas ela é uma consequência. Sim. Mas é muito mais do que isso. Talvez a gente não tenha no início essa percepção, mas a atividade física, ela não fortalece só o seu corpo. Ela fortalece a sua mente, ela fortalece o seu espírito. Então, dificilmente você vai ver um atleta emocionalmente fraco, porque quando o seu corpo físico experimenta suor, cansaço, dor, desânimo de ir, mas vai, se o meu corpo físico sentiu isso e superou esse desafio, a minha mente e o meu emocional vai entender que ele é capaz de superar outras situações que não são necessariamente físicas. Porque, assim, é uma coisa só, a gente não veio mente, espírito, seja a conotação que quiser, e depois o corpo. Vem em conjunto. Sim. E é esse conjunto que a gente vai desenvolvendo a esse médio e longo prazo. E o corpo, eu acho que ele vem essa matéria para te dar a oportunidade de você evoluir. Sim, A mente, sem o dúvida. espírito mesmo. E você falou uma coisa interessante, que hoje a gente sabe, foi-se um tempo que era para estética, depois a gente começou a ver cada vez mais os benefícios físicos, controle de pressão, glicose, peso, Sim. depressão, e hoje a gente cada vez mais vendo os benefícios para a saúde cerebral. Então a gente consegue neuroplasticidade, que é a mudança nas conexões cerebrais, neurogênese, que é crescimento de neurônicos, você muda a morfologia de certas áreas do cérebro, então, por exemplo, o hipocampo, que é uma área relacionada à memória. Então, assim, exercício atuando diretamente no cérebro, os músculos produzem a irisina, certos hormônios que atuam diretamente no cérebro. Para a mulher da Previne menopausa, Alzheimer, né? isso, então previne demência. Para a mulher na menopausa, né, a gente tem até o termo que é o menopausa brain, a deficiência do estrógeno sentida pelo cérebro, o quanto que isso é melhorado com o exercício físico. Então, assim, é um remédio. Deus, na sua perfeição, não ia deixar ninguém de fora, porque o exercício é uma coisa acessível a todos. Sim, Eu né? sei que eu estou em minoria aqui, porque são 3 médicos, mas eu tenho Nada. sempre uma fala o seguinte Você com as tá minhas aprendendo, alunas estamos médicas. aprendendo muito com você. É um ambiente de alegria, de saúde. Eu brinco o seguinte, profissional da saúde, com todo respeito, não são vocês. É verdade. Quem lida com a saúde sou eu. Vocês lidam Com doença. com a doença, com o que quer sair daquela condição, assim, Sim. mais de saúde mesmo. Então eu brinquei, eu que sou profissional É da verdade. saúde. É sempre alegria, as pessoas estão dispostas, estão ali com um propósito bacana. Sim. E se encontram e outras coisas acontecem, né? Fazem amizade. Então, é um ambiente que favorece isso. favorece. Que aí é a saúde, é a alegria, sabe? É o bem-estar mesmo. Não, e isso que você falou, né, no início do nosso bate-papo, que realmente a gente tem que olhar com quem a gente se relaciona, porque se você tem uma turma que só vai comer fast food, que só vai chamar para beber, que não gosta de fazer atividade física, você vai, né, se tornar o resumo da sua turma. Essa turma, às vezes você resolve fazer, você já viu isso? A pessoa resolve e os amigos em volta, não é possível. Sim. Você está indo sábado na academia, não é Careta, possível. né? Como assim você vai sair e não vai beber nada? Então, assim, você tem que ter uma persistência diante da turma. Sim. E a gente, às vezes, vê o contrário também. Uma pessoa que resiste durante a turma, mudando o hábito. Muda todo mundo. às Exato, vezes, dali né? a pouco o outro. Gente, mas fulano tá bem. Eu acho que eu vou entrar começar na também. onda dele. Então, a gente tem que reverberar também a saúde, o positivo. Sim. Agora eu queria saber uma coisa individual de cada uma de vocês. O que é que a Helide de 55 anos falaria para a Helide de 30 anos? Calma, que tudo tem seu tempo. Uma palavra que para mim ficou muito importante com a maturidade, sabe? É a aceitação.
que tudo que a gente resiste fica muito difícil. Quando a gente aceita, você começa a ter uma clareza maior daquele sentimento, daquela emoção, e aí você consegue lidar com ele de uma outra forma. E essa aceitação me trouxe essa calma, esse entendimento de que assim, peraí, tem o seu tempo. A gente, quando mais jovem, é muito aflito, né? A gente tem muito medo de dar conta disso, dar conta daquilo, e o filho, o trabalho, é tanta aflição que você até não se percebe muito e não entende que às vezes não dá certo, não aconteceu o que você queria, era a melhor coisa. Então a gente vai vivendo, vai experimentando, e eu percebi isso. Seja bacana, tenha lá dentro dos seus conceitos, os seus valores, seus princípios, a sua ética, vai caminhando com tranquilidade para o bem, fazendo bem, que não tem problema, se perdeu aqui, saiu ali, vai entrar daqui a pouco, vai acontecer o que precisa acontecer e no final vai dar certo. Então acho que eu falaria para mim, calma, vai dar certo. E você, Mônica, o que você falaria? Tem muito a ver com isso que a Hellidy falou, então assim, tenha tranquilidade, as coisas vão acontecer, continue fortalecendo sua fé, que foi algo que eu percebo que eu fiz na minha trajetória e que hoje faz diferença na minha forma de viver, uma sustentação. A fé é aquele pilar da saúde que sustenta a gente, mesmo quando os outros pilares, seja da saúde mental, da espiritual, do financeiro, se esses outros pilares baqueiam, mas a fé é um pilar de sustentação. Então, eu percebo que a minha caminhada espiritual, que eu comecei alguns anos atrás, ela é um grande diferencial no bem-estar, na alegria que eu tenho nos meus dias de hoje. Então, o meu conselho seria manter aí esse pilar e acreditar que tudo vai dar certo. Exatamente. Eu acho que essa parte de ter o relacionamento com Deus, ele nos sustenta para tudo. Porque às vezes quando você está passando por um momento difícil, quando você tem um relacionamento, você chega, Deus, olha só, eu sei que você está aqui do meu lado, está me sustentando, mas me ajude, né? Me dê força, me mostre qual é o aprendizado que você, né, que o Senhor quer comigo, me propondo passar por essa, né, essa situação agora. Exatamente, isso acalma o coração. Muito. E no processo de envelhecimento, principalmente quando a gente vai caminhando mais nele, né, a gente passa por diversas situações, a gente não pode negar que quanto mais a gente vive, mais chance da gente viver momentos indesejados, difíceis. Então, quem tem uma espiritualidade desenvolvida, e a espiritualidade, ela não necessariamente é a religiosidade, né? Tem gente que é ótimo e é maravilhoso ter uma religião, seguir os dogmas, mas a espiritualidade é algo que nos conecta com o que transcende, que nos traz propósito e traz essa resiliência. Então, a gente vive, tem chance disso acontecer, são muitos lutos. O luto, por exemplo, não é só de uma pessoa, é de um espaço que você ocupava, de uma posição social, de uma relevância, de um corpo. E aí, quanto mais você valoriza o seu lado espiritual, mais você lida com isso, né? A questão do perdão, da raiva, do desapego. Então, isso, e eu vejo na prática, a pessoa espiritualizada, como que ela supera melhor, lida melhor com isso. Então, eu acho que é um diferencial a gente envelhecer com a espiritualidade desenvolvida. Nas meditações, né, que a gente conduz, que a gente participa, eu sempre comento com os alunos o seguinte, eu desejo muito mais às pessoas a paz do que a felicidade. Normalmente, a felicidade está vinculada a aspectos positivos e aspectos externos. Então, se você está bem empregado, você está feliz, se você está com dinheiro, você está feliz, se você está num relacionamento, você está feliz, se você está com saúde, está feliz. E se você perde? E estamos todos sujeitos a perder, assim, do dia para a noite. E como que você fica? Então, se você experimenta esse sentimento de paz, que eu também concordo que ele não tem uma relação com religião e não é estar, é uma coisa muito de sentir, sabe? Então, não quer dizer que eu não vá ficar triste. Eu vou ficar triste, eu reconheço a minha tristeza, mas eu não me apego a ela. Eu deixo com que ela passe, eu sinto, e você respira fundo na certeza de que se os bons momentos passaram, aquele ali também vai passar. É a tal da calmaria que eu falei, né? E tudo passa, nada é eterno, né? A tal da impermanência. E esse momento, você define, você sentindo a paz, como que você conduz. E com essa paz, você tem essa estrutura, eu acho, para lidar com ele de uma forma que ele passa com menos sofrimento. E bem bacana, eu penso assim,
que você tome essas decisões diante das suas opções que sejam mais assertivas, não no sentido de perfeitas, mas que te gera menos sofrimento, menos para o outro, sabe? E eu acho que a paz, ela traz muito essa condição para gente. E você falou uma coisa que, assim, esse dia eu estava lendo sobre isso, que pessoas mais jovens, né, não somente, mas relaciona muito a felicidade com coisas materiais. Então, se eu comprei o carro, eu estou bem sucedido. Se eu comprei um apartamento, eu estou bem sucedido. Então, tudo é algo material, algo palpável. E, na verdade, a felicidade não está nisso, né? A maturidade, ela te abre os horizontes, né? Você começa a ver que a felicidade está em outras coisas. Hoje eu te falo que a minha felicidade está em ter tempo, né? Para desfrutar as coisas que eu valorizo. Muito mais do que material, né? Mas eu acho que faz parte da evolução, né? É o aprendizado diário. Eu falo que viver é maravilhoso exatamente por isso, que é uma oportunidade de você melhorar a cada dia, né? Agora, falando um pouquinho de pele, de beleza, do que a gente vê externamente, né? Vocês são adeptas de cuidar da pele, de fazer procedimentos estéticos, dermatológicos ou mesmo cirúrgicos? Olha, eu particularmente acho que isso é importante, é relevante. O que eu percebo muito hoje em dia é porque existem várias idades, né? Vamos dizer assim, a idade cronológica, que é aquela do ano que a gente nasceu, ela é cada vez menos relevante. Porque você pensa, eu falei que eu tenho 45, quando eu era nova, 45 era uma pessoa velha. Uma eu senhorinha, não me sinto nada velha. Então, a idade cronológica, você imagina, temos várias mulheres hoje de 60, 70 que não se sentem com a idade cronológica que tem. E aí a gente começa a pensar nas outras idades. Então, tanto a idade psicológica, que é aquela que a pessoa se sente, quanto a idade funcional, que é aquela das coisas que ela dá conta de fazer, isso é muito relevante. E a gente vê, muitas vezes, uma discrepância muito grande entre aquilo que ela dá conta de fazer e que ela se sente e a idade do que ela nasceu. Então, eu acho que é aí que os procedimentos estéticos entram como uma grande ajuda, um grande aliado, né? Então, eu acho que hoje a gente tem recursos para a gente envelhecer com uma pele boa, com uma estética que acompanha a nossa idade funcional, que isso... É uma aparência de saúde. Exato, né? porque a gente hoje... A geração já idosa hoje, eles têm uma certa dificuldade porque eles não têm uma referência de envelhecimento do que eles estão vivendo hoje. Quem é idoso hoje, os idosos na idade deles do passado, que já eram poucos, viviam muito diferente do que eles estão vivendo. Então, eles enfrentam até dificuldades estéticas, né? Do que eu devo fazer, não conheço ninguém da minha idade que às vezes fez isso, como que vai ficar? É um desafio. E a gente que ainda não é idoso, a gente já tem mais clareza dos recursos que existem, né, do que a gente pode ir fazendo para que o nosso corpo vá acompanhando a nossa idade funcional. Eu acho que isso é bem interessante, vale a pena. E uma coisa, vou contar um caso aqui interessante, a minha filha ela teve uma atividade na escola que ela tinha que ir fantasiada de velhinha. E aí eu passei para ela o que é velhinha para mim. Então eu peguei bob, coloquei no cabelo dela, peguei talco branco, joguei, peguei um óculos, uma roupinha estampada, um vestidinho. Ela olhou no espelho e falou, mas as minhas vovós não são assim. Aí eu falei, gente, é mesmo? Porque as minhas avós eram vovozinhas, mas as avós da minha filha não são vovozinhas, né? Então, até isso a gente tem que tomar cuidado, porque, né, o nosso olhar não pode ser o do outro, né? As referências, né? E assim, uma coisa que a gente trabalha muito lá na clínica é gerenciar o processo de envelhecimento de forma global, né, Lud? Porque, assim, não adianta uma mulher de 50 anos querer ter o colágeno e a carinha de 20 anos, né? Isso é incompatível, né? O que a gente pensa muito, né, é na funcionalidade, né? Parear a estética com a funcionalidade. Igual os casos que a gente lembra, né? Eu atendi uma paciente de 60 anos, doutora, eu arrumei um namorado novo, como que eu vou? Ele sabe que eu tenho 60 anos, mas imagina, sei lá, 50 anos atrás, se uma mulher de 60 anos tinha um namorado novo, não existia isso. A mulher de 60 hoje tá bonita, né? Tá enxuta, né? Como dizem, né? Enxuta! Tá indo pra balada, conhecer gente, se divertir, né? Ela
definitivamente não é esse estereótipo da Sim. cabecinha branca, né, de ficar em casa, assim. Então, eu acho que equilibrar isso é a nossa função, né, com os procedimentos estéticos. O objetivo é envelhecer com saúde, com elegância, trazendo a qualidade de pele, esse aspecto de frescor, né? Que as rugas, os sulcos vão dando, né? As sombras, que a pessoa vai ficando, se ela não cuida, ela vai ficando com o ar mais cansado. Então, eu falo que hoje que a gente trabalha muito lá na clínica, as dermatologistas, é o cansaço, é tirar esse ar de cansaço, trazer o viço, o glow, sabe? Trabalhar muito a qualidade de pele. Eu falo que a gente não trabalha tapando buraco, então a gente está preocupado em preencher uma olheira, em preencher só um sulco, mas sim trazer qualidade de pele, beleza em geral, né? E eu acho que isso é muito importante, né? A mulher ficar bonita por inteira, o cabelo, a pele, a parte ginecológica, fazer atividade física, né? Ter saúde, então assim, fazer seus exames periódicos, né? Gerenciar o envelhecimento, procurar uma geriatra de forma precoce, porque eu já consultei com a geriatra e aí, muitas pessoas me falaram assim, como assim você vai na geriatra? Você é jovem. Eu falei, não, mas eu vou na geriatra porque ela entende o processo de envelhecimento e eu quero começar a tratar para evitar demências, né, problemas que podem ser evitados. Então, eu não quero lá tratar a consequência. Então, eu acho que hoje as pessoas estão mudando o pensamento, né? E assim, é nítido como a verdadeira jovialidade, ela vem da vitalidade. Então a gente vê às vezes o outro lado também, uma pessoa já mais idosa que não está bem e aí ela acha que o recurso estético é o único, né? Vocês devem ver isso lá também. Eu vejo às vezes essa frustração no consultório, chega com muitos procedimentos e às vezes falta o profissional, o dermatologista mesmo, ajudar nesse olhar que você falou. Olha, não vai ser só a estética que vai mudar o seu dia e trazer a jovialidade que você precisa. A estética precisa vir acompanhada da melhora da sua saúde, do exercício, né? Às vezes a gente vê a pessoa assim, com muitos procedimentos, mas que não dá conta de subir uma escada direito, de carregar uma sacola. Então, o que ela está buscando, ela não vai encontrar se o profissional que olhar para ela não entender que é o todo que traz vitalidade e a jovialidade vem junto. Eu falo com meus pacientes, às vezes eles ligam na clínica, quero marcar um botox. Se não é paciente meu, eu falo, primeiro vai passar numa consulta. Alguns ainda falam assim, não, mas eu quero só botox. Mas eu não sou aplicadora de botox, né? O meu objetivo é gerar saúde para o paciente. Então, nessa consulta é onde a gente vai criar consciência. Às vezes, eu olhar para ele e saber o que ele precisa de procedimento, só faço assim, 5 minutos. Mas é trazer essa consciência, sabe? Que é muito além de tratar a pele, né? Ele tem que ter saúde, como é que tá a atividade física dele? Como é que tá a alimentação, né? O sono, exatamente. Né? Uma pessoa extremamente estressada, né? Vamos tratar ao redor todo para realmente a pele conseguir refletir o interno preenchido, né? Completo. Não, e pode entrar lá na clínica, fazer todos os procedimentos. Se não tiver qualidade de sono, de alimentação, de atividade física, em 6 meses acabou, né? Não tem... Sempre vai ter faltando alguma coisa, né? Você não atinge os resultados, né? Eu vejo isso com os meus pacientes, assim, vão fazer um laser íntimo, mas não comem proteína, não fazem nada de reposição hormonal, que substrato tem para a tecnologia fazer efeito, né? Sim. Não tem, não resolve. Não, e a gente vê muito isso na prática, assim... Por que uns pacientes respondem melhor do que outros? Porque o laser, o medicamento, ele vai estimular a célula a produzir colágeno, né? Que vai deixar a pele mais firme. Mas para a célula produzir o colágeno, ela tem que estar bem nutrida. E a nutrição vem da onde? Da alimentação. Né? Então, aquela pessoa que alimenta super bem, você marca o retorno lá daí 3, 4 meses, você vai ver um resultado maravilhoso. Aquela pessoa que não come bem vai ter um resultado inferior, né? Melhora pouco. Muito direta até com o que vocês me perguntaram, né? Como essa mulher já mais madura, ali, menopausa, como é a questão física dela, como é a questão de ganho de massa muscular, como é a questão de perda de gordura. É uma relação muito direta com o sono e com a alimentação. Se não tiver nutriente para o seu músculo, não acontece nada. Né? Então, essa questão da alimentação vai de novo para aquela coisa que a gente falou do conjunto, né? São hábitos, é um conjunto, não é separado, rosto, corpo, mente, não. É você cuidar de você por inteira mesmo.
E assim, tratar corpo, né, fazer tratamento corporal é um momento assim que a gente tira muito para conversar com a mulher sobre essa questão da consciência. Porque muita gente chega lá e fala assim: eu odeio academia. E tá lá querendo tratar a celulite, não vai melhorar, né? Porque assim, a pele, ela encapa o músculo. O recheio da pele é o músculo. Se você não tem músculo, você pode estimular colágeno. Eu brinco, é como se você colocasse uma colcha numa cama sem o colchão. Vai ficar tudo solto, né? Por mais que você estica, por mais que estica, não tem recheio. Né? No caso, fazendo uma analogia com a pele, não tem um músculo. Então, assim, realmente, para tratar o corpo, tem que ter, é íntima essa relação de atividade física com a alimentação. O tratamento dermatológico, ele vai complementar, vai melhorar aquela gordurinha localizada, a celulite, a flacidez, mas em conjunto com as outras coisas. O arroz com feijão, ele tem que estar sendo feito. Com relação à atividade física, eu acho muito interessante essa fala, né, que eu escuto com frequência. Não, mas eu não gosto. Aí eu penso assim, poxa vida, eu tenho certeza que qualquer um tem algo que no seu dia, na sua semana, na sua vida, você faz e você não gosta. Você tem reunião com gente chata, tem parente chato, tem um tanto de coisa chata que você tem que aturar. Por conta do trabalho, por conta da família. Quando é pra você, você se sabota. Não, eu não vou porque eu não gosto. Quem falou que você tem que gostar? Se você gosta, beleza. Se não gosta, vai também, assim mesmo. Então, nem tudo é pelo prazer, é pela necessidade, né? Depois você vai criando um hábito, acredito e sei que tem pessoas que têm mais afinidade, que gostam mais, começaram desde cedo, mas o fato é, gostando ou não, talvez seja uma das partes das coisas da sua vida que você não gosta, mas você precisa de fazer. Do mesmo jeito que aquele parente chato, vai ser seu parente até, entendeu? Você vai aguentar ele. Então você vai na academia, do mesmo jeito. Isso. Eu gosto de falar que é um remédio. Falo para o paciente que é um remédio. Remédio a gente não escolhe. Se eu falar com você que você tem hipertensão, te passar um remédio, você vai falar assim, mas eu não gosto de ficar tomando remédio, sabendo os riscos que você corre? Né? Tanto que eu ponho por escrito que eles têm que fazer, né? Na prescrição. E falo isso, não dá para esperar gostar. Não. Nós sabemos que muitas mulheres, muitas pessoas vão se identificar com o que nós falamos aqui. E agora eu queria um conselho das nossas convidadas para quem é super jovem ainda e não passou por nada disso que nós, né, acabamos de comentar. Qual o conselho que vocês dariam para as pessoas mais novas? Lud? Um conselho, se prepare para a menopausa. Se você tiver 20, 25, eu sei que isso nem está passando pela sua cabeça, mas ela vai chegar para todas as mulheres, invariavelmente. E tem muitas coisas que, quanto mais cedo a gente começar, mais resultado a gente vai ter lá na frente. Então, não precisa estressar, sofrer não, mas deixa isso no norte. Acho assim, para os jovens de uma maneira geral, acredite no seu processo, tenha sempre as suas prioridades, muita disciplina, não busque o outro, busque se superar, sempre ser melhor do que você mesmo, porque no fim sempre é você com você. Na alimentação, na menopausa, no início de um relacionamento, sabe? Tem algo ali que sempre vai ser com você. Então, acredita no seu processo e se supera que vai estar sempre bom. Então, eu diria que viver bem os anos que virão pela frente depende muito de você tomar uma decisão de ter saúde. Fazer escolhas sensatas, já programadas nesse sentido, vai fazer toda a diferença o quanto antes você pensar sobre isso. Acredite que viver muito vai ser para você também. Exatamente. Eu também concordo com tudo que foi falado. E o meu conselho é: cuide da sua saúde, comece hábitos saudáveis desde sempre. Evitar sol em excesso, cuidar da alimentação, praticar atividade física, fazer coisas que vão fazer bem para a sua mente, saber que tudo está no seu tempo, tentar trabalhar a ansiedade, porque esses hábitos, desde o início da vida, que vão reverberar aí para você ter saúde por muitos e muitos anos. Eu queria agradecer as nossas convidadas, foi muito rico o nosso bate-papo e queria também falar para as pessoas que estão nos assistindo para ter mais carinho consigo mesmo, menos pressa e mais atenção, cuidar de vocês.